Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas e expiações, uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando com os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Bem, meus irmãos, de início, essa lógica do vigiai e orai, o evangelho sede perfeitos e o homem no mundo, nos breves comentários, já que os comentários mais aprofundados serão feitos pelo dirigente, antes da mediúnica, nos trazem uma reflexão importante, em especial com relação ao egocentrismo ou à vaidade. Ser espírita, como disse o Sérgio, traz muitas vantagens para nós, especialmente vantagens internas. Nós passamos a nos sentir melhores enquanto pessoas. Nós passamos a aprender a evitar as energias negativas. Nós passamos a deixar de criticar o outro e passamos a usar a vida do outro como uma meta a ser aprimorada na nossa própria vida. Logicamente que nós não devemos nos afastar do outro. Foi solicitado pelo dirigente que nós falássemos hoje sobre o tema desobsessão. E no tema desobsessão, como já dissemos, nada melhor do que procurar o codificador. E trouxemos do livro dos médiuns, do Allan Kardec. Lembre-se, Allan Kardec é o codificador. Ele sistematiza as respostas depois de ter feito as perguntas, mas as respostas são dadas pelo Espírito de verdade, em uma organização de vários espíritos
de um nível evolutivo muito bom, bem superior ao nosso, e que são organizadas nas falas do Espírito de verdade. Então, daí saiu a codificação básica, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você tem 5 obras básicas. E daqui, falando do livro dos Médiuns, logicamente que ele está falando para o trabalho na mediúnica, sobre a obsessão. Contudo, a forma que o Kardec apresenta, ele apresenta 3 tipos básicos de obsessão, que acontecem com os médiuns, no trabalho da psicofonia, psicografia e outros tipos de mediunidade, mas também acontecem com as demais pessoas, no desenrolar das suas vidas. Então, de antemão, abrimos o livro dos médiuns, porque para falar de desobsessão, nada melhor do que a gente entender o que é uma obsessão. O que é ser uma pessoa obsedada ou obsidiada? Diz o dicionário que você pode usar os 2 termos. Eu tenho muito costume com obsidiado. E aí, o livro vem a segunda parte do livro dos médiuns, capítulo curto, capítulo 23, da obsessão. Então, a primeira coisa é: o que é obsessão? É o domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Outro ponto importante para refletir é: a obsessão não é causa dos nossos problemas. A obsessão não é causa. A causa está nas nossas imperfeições, que enquanto seres imperfeitos abrimos portas para outros espíritos desencarnados também imperfeitos se aproximarem e comungarem conosco dos nossos problemas. Quando eles comungam conosco dos nossos problemas, os nossos tendem a se intensificar. Se intensificam por quê? Porque fazem coro, tem um grupo interessado conosco. E a nossa condição de espíritos inferiores, como diz o Kardec, os graus de espírito têm vários tipos de classificação, mas eles vão ficar em uma base: espíritos inferiores, os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Nós estamos no nível dos espíritos imperfeitos, que são aqueles que tendem ao mal, ou ao erro, melhor falando, já que o mal não existe como um algo em si. Não existe o escuro, existe ausência de luz ou presença de luz, que a gente didaticamente aprendeu a chamar de escuridão. Existe o bem e o desvirtuamento do bem, que a gente aprendeu didaticamente a chamar de mal. Então nós, como espíritos imperfeitos, nós vamos fazendo a nossa vida, pegamos as orientações do nosso meio, dos nossos pais, mas tendemos ao erro. Então, quando não nos policiamos, não vigiamos e oramos, nós tendemos a abrir portas para outros espíritos desencarnados, também imperfeitos, comungarem conosco. É importante a gente entender que tanto a gente atrai os outros imperfeitos que comungam da nossa sintonia, como a gente atrai espíritos encarnados. Quando a gente vê um nível de companhia que geralmente se aproxima de nós, é um alerta. Mas comungando isso com o Evangelho, homem no mundo. Por quê? Porque não está dizendo que você se afaste. Ele está dizendo que você permaneça. Mas que você preste atenção qual é o nível de espírito que se aproxima, seja encarnado, seja desencarnado. Porque aí dependerá, o que vai acontecer dependerá da sua posição. Se, como disse no Evangelho, a sua posição for pensar no Criador, for pensar em mudar
a você e com a sua mudança ajudar o outro, cumprir o evangelho sede perfeitos, o homem no mundo. Mas o problema que acontece é que nós atraímos pessoas que são afins. Contudo, nós não ficamos pensando no Criador, nem em melhorar as nossas vidas espiritualmente e também não melhorar a vida deles. E o que acaba acontecendo? Nós acabamos nos misturando e nos medindo para melhor ou para pior? Para pior. Isso começa desde que idade? Como assim? Para você saber que você está sendo levado pelo Espírito. Começa desde que Que fique bem claro, de novo, você não é levado por Espírito para fazer coisa nenhuma. De novo, obsessão não é causa. Você tem inclinações negativas, vaidade, orgulho, ganância, inveja, cobiça, preguiça, tendência excessiva à libidinosidade, à fuga, não quer assumir os seus compromissos, suas responsabilidades, acha que tudo é inferior a você, que você é mais importante. É essa a causa do seu problema. Aí a partir daí você tende a atrair pessoas, seja encarnadas, né, melhor falando, seja espíritos desencarnados. E isso é a qualquer tempo. A qualquer tempo. A qualquer tempo. Ou vocês que têm filhos, não percebem, por exemplo, a inclinação da criança. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Hoje, por exemplo, ele queria pegar uma coisa, chorou depois. Então, você não vai pegar. Você vai ficar. Não se resolve as coisas com choro. Eu digo é com choro, ele diz não. Ele diz como é? Ele diz com por favor. Então ele ficou até dizer por favor. Ele disse, por favor, chorando. Disse, não, é chorando? Não. Você vai esperar. Esperou. Ele tem uma inclinação. Eu nunca ensinei, por exemplo, a ele a ser cauteloso. E ele, desde que começou a andar, que quando uma pessoa, ele se sente temeroso, ele faz assim, ó, bota as mãos para trás e fica olhando. Impressionante. Ele bota as mãos para trás e fica observando, ele se afasta, ele tem cautela. Porque um espírito não nasceu agora. Então a influência também não é da agora. E aí é a preponderância do papel dos pais. É estar ali, não é dizer quem é mais poderoso, é dizer isso não é correto. Eu sou seu pai, eu lhe amo, mas isso aqui você não faz. Como disse Emmanuel, o não às vezes é necessário. Agora nem sempre o sim tem que ser um mel e o não tem que ser um fel. Eu disse, olha, eu não estou dizendo nada, eu só estou lhe segurando. E não de forma grosseira, apenas você não vai descer, vai ficar na minha perna. E eu dizendo, olha, sempre repetindo, é com choro. Ele dizia, é por favor. Pois então pare de chorar e peça por favor. Não, começou a falar, não empurre, não faça força. Não é com choro. Fez, porque estava com sono. Chegou minha mãe, olha, por que isso? Não é a questão. Ele tem que compreender o papel do choro. Ele tem que compreender o que é pedir as coisas educadamente. Ele tem que compreender que não é com força, porque a força não é a física. Quer ver? Qual é o seu nome? Sônia. Levante, por favor. Pesa quanto? Pronto, pode sentar. Tá vendo? Só com a minha voz, ó, levantei 60 e poucos quilos. Força não é com mão, não. Levantei não. Mas nem estou cansado.
Eu podia ter levantado aqui 1 tonelada. Eu tenho quase certeza que se eu dissesse levanta, e você levantava. É o que eu disse para ele. Pessoa que está ali batendo, é uma das obsessões. Olha, cuidado, que os tipos de obsessão, uma delas, a obsessão simples, a segunda, a fascinação, e a terceira, a subjugação. Primeira coisa, espírito se joga no chão, cuidado. Preste atenção, que o médium é que tem o controle, e cuidado para não ser grosseiro com esse espírito, mas você tem que educar ele. Porque o médium não é só o doutrinador, o psicofônico, que ele tem um papel, e é o que eu estou dizendo. O menino esperneia, opa, não vai fazer isso. Eu sou seu pai, eu amo você, mas eu não quero que você faça isso. Vou chorar, de novo, nem chorar, nem bater, nem empurrar vai resolver o problema. Estou te dizendo, resolução é por favor. E se não pedir, vai dormir chorando. Tem que ter uma certa cautela. Não fiquei agredindo, nem fui grosseiro. Eu beijava e dizia, papai te ama, mas não vai fazer. E eu achei super interessante. Ele arrefeceu, foi, tentou forçar, não conseguiu. Ele veio para e disse, não empurra. Aí passou, arrefeceu. Quando ele se calou, disse, quer descer? Como é? Ele disse, por favor, pode descer. Dei para dormir, dormiu, acordou, achei interessante. Ele procurou ficar perto de mim, ele veio para sentar na minha perna, eu estava estudando. Nem sempre você tem que dizer sim. E o não precisa ser um ferro. E na obsessão é a mesma coisa. No trabalho mediúnico é a mesma coisa. Eu não estou aqui para servir, grosso modo, no sentido de prejudicar, eu estou no sentido de servir a Deus e se de alguma forma ajudar os meus irmãos. Como eu falei, estava na mediúnica trabalhando na doutrinação e eu senti que dava para doutrinar mais de um espírito, porque aqui não é uma casa que vai resolver o problema, não. Aqui vai começar a resolver. Aí um dia eu estava interessante, eu resolvendo 3 diálogos rápidos. Aí uma pessoa estava lá, ela continuou mediunizada, ela disse assim, eu estou aqui, ele ainda está aqui. Eu disse, pois diga que ele vá. Aí a pessoa disse, não, porque o papel do doutrinador, o papel é meu e seu, diga que ele vá, só isso. Eu já falei que ele resolvesse, ele disse que ia resolver. Quando terminasse, que ele seguisse. O que está faltando? Não. Você ouviu? Ouvi. O que você ouviu? Que ele seguisse. Ah, mas ele estava esperando. Esperando o quê? Alguém dizer, diga, vá. Qual o problema? Ou o psicofônico, ele não tem até mais responsabilidade, porque ele é um autodoutrinador. Então aqui é um trabalho em conjunto, é todo mundo ajudando todo mundo, e quando um cai, o outro levanta. Mas se o outro não precisa fazer o trabalho, você faz. Esse é o ponto. Então, a partir do orgulho, da vaidade, dessas questões, você vai desenvolver obsessões. Você não tem, enquanto espírita, que está ali para ser servido. Você está ali para servir da melhor maneira possível. Se eu falo, eu quero falar bem, eu quero ter um equipamento bom, porque eu quero ser bem compreendido. Eu quero estudar para falar. Se eu faço a doutrinação, estudar para doutrinar. Se eu sou médico, psicofônico, psicográfico, ou coisa do tipo, eu me preparo espiritualmente para aquilo, não só com atitudes materiais, mas com atitudes espirituais. E na hora da mediúnica eu estou ali para servir, eu não estou ali para olhar para ser ninguém, eu estou ali para olhar para o meu trabalho.
Mas como nós somos imperfeitos e acabamos abrindo portas para obsessões simples, fascinações ou subjugações, é relevante que a gente tome alguns cuidados. O livro mesmo hoje, uma passagem que eu vejo as coisas e tento não falar. Agora, quando os espíritos insistem, eu falo. Eu achei interessante. Um dos cuidados, o Kardec diz assim, ó: evitar levar a sério os elogios, porque nós já somos naturalmente vaidosos. Nos centros é muito melhor às vezes emanar boas energias, bons fluidos. Talvez surta melhor do que bater palma. Por quê? Porque quem está falando não é perfeito. E grande parte das pessoas que está ouvindo, às vezes, está ali ainda julgando quem fala. Quando Paulo dizia: vê tudo, mas retende o que é bom. Vê tudo, retende o que é bom. Não olhe para a vida do outro, a não ser para aplicar na sua própria vida. Quer olhar para a vida do outro e julgar? Julgue, no sentido de: poxa, ele faz isso, eu não quero ser assim. Achei interessante. Eu tenho um colega que o pai dele tinha muitos problemas de relacionamento, separou os meninos já grandes, eram 3 homens. E o pai dele tinha diversos problemas de relacionamento com a mãe, né? Tanto que ele foi um dos que levaram o pai a sair de casa, porque o pai também era violento. E hoje eu acho interessante, ele se tornou policial, ele era até bem agressivo, foi se tornando cada vez mais brando, razoável, tendo bom senso. E eu acho impressionante como nos últimos anos ele tem se tornado um pai maravilhoso, o famoso senhor dono de casa, né? E um dia eu perguntando para ele, não, eu vi ele conversando com a esposa, entre os colegas, acho, não era com a esposa, e ele disse assim: eu não quero ser um pai como meu pai foi. Eu achei interessante. Pegou a vida do outro e aplicou na vida dele. Se ele não gostava da posição do pai dele como pai, o que ele fez? Aplicou na vida dele e está tentando ser um bom pai. É isso. Isso fecha a porta de obsessão. Ah, mas o fulano tem revolta, ó. Vê tudo, mas retende o que é bom. Está aí o efeito, para você ver como tudo caminha para o bem. Então, uma primeira perspectiva, né? A obsessão não é causa. O não às vezes tem que ser dito. O controle do médium ao médium pertence, mas se ele não faz a parte dele, como vai funcionar para que os espíritos ceareiros que estão ajudem? O próprio Kardec diz aqui, ó, em um momento, é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Olha a frase do Allan Kardec no livro dos Médiuns: não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Eu quero curar você, mas você acha bom o que você está fazendo? Eu digo que você está doente, você acha que não? Como é que vai cumprir o ajuda-te que o céu te ajudará? Como disse a Joana de Ângeles para o Divaldo: Divaldo, por mais que a gente ame uma pessoa, a gente não pode tomar o remédio por ela. Como é que a gente vai tomar? A gente pode até nortear qual é o remédio,
mas tomar vai fazer mal. Não serve para mim. Então a discussão sobre a obsessão tem que partir primeiro, entre obsessão e desobsessão, de você compreender o seu papel. Faça a sua parte. Tome os seus remédios, identifique o seu problema. Como disse o Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Uma vez na doutrinação, uma entidade apareceu e disse assim: você acha, eu vou gritar aqui quem você é, quem você é esse? Eu disse: à vontade, à vontade. Quem foi que disse que para estar aqui tem que ser perfeito? Não, fique à vontade. Agora eu te digo uma coisa: eu posso ter qualquer imperfeição, mas eu te digo uma coisa: um espírita não se compraz na imperfeição. Ele luta para ser melhor e para acabar com ela todo dia. E um dia, por mais difícil que seja, como quem está mergulhado no vício, você sai. Não sai? Por escolha, você sai. E se não for por escolha, porque o organismo não aguenta, você sai. É uma prova do progresso, não tem erro, meu amigo. A estrada que chega lá no Mágico de Oz só é a estrada dos tijolos amarelos. Saiu da estrada, é só esperar para voltar, porque sai da estrada tem tudo que é complicado. Você começa a achar bom, depois você começa a ficar tão desesperado que fica louco para voltar para o caminho certo. E o maior desespero não é o ataque de nenhum obsessor, nenhuma ave de rapina, não. Começa logo que você se angustia. Você começa a testar seus limites e começa a ver que não tem, começa a perder graça, não tem graça. Machado de Assis, a época do realismo, em um livro de contos, ele escreveu um conto muito bom, que agora está sendo usado, né, para fazer um livro, um filme. Eu vi o filme nacional aí divulgado. O nome do conto era A Igreja do Diabo. Muito bom o conto, porque na metáfora criada pelo Machado de Assis, algo parecido com Jó, né? O diabo aparece e pede a Deus, diz a ele que a igreja dele só não cresce porque Deus é que é Deus de tudo, e ele não deixa dele crescer. Mas se Deus deixasse, a dele ia ser a maior do mundo, e permanecia, e ninguém ia mais querer seguir as coisas de Deus. Deus olha para ele, conforme o Machado de Assis, isso é ficção, tá? Ele diz, mas acho que se aplica. Ele diz assim: vai. Como na Bíblia, desce para tentar Jó, não é isso? E Deus diz: vai. Ele diz: Jó não blasfema contra o Senhor, porque o Senhor protege ele demais. Como é que a pessoa reclama? Se tudo para ele é bom. Ele diz: pois vai. Ele tira até o couro de Jó. No final, Jó está sozinho no meio da rua, fora da cidade. E o que Jó responde é assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, e se for da vontade de Deus, Ele bota e repõe tudo no lugar de novo. Aí ele volta injuriado, né, para Deus. Jó não blasfemou. Aí Deus: pois agora eu posso voltar a abençoar o meu filho Jó? Eu estou dizendo que ele é um bom filho. Ele não é bom filho porque ele tem coisas materiais. Ele tem coisas materiais porque ele é um bom filho. E no conto do Machado de Assis, da Igreja do Diabo, acontece a mesma coisa.
Ele manda, ele vai, monta uma igreja, todo mundo começa, a igreja começa a crescer. Aí chega um dia, o diabo volta para falar com Deus, chorando. Isso que foi? Não liberei a sua igreja? O que era a pregação? Tudo que a pessoa quisesse fazer. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Vai lá. Ele disse, por que você chora? Ele disse, eu choro porque eu não sei como, eu dou tudo o que eles querem e ainda tem gente que vem rezar para o Senhor. Eles estão indo rezar escondido. E aí é interessante, vale a pena ler o conto A Igreja do Diabo. E é interessante que a tradução de diabo não é esse ser de rabo e chifre. Diabo é dia de dois, diávolo, de duas ideias, divergência. Não é um ser, é uma situação. É a contradição eterna do ser humano. E é isso. Quantas pessoas não estão no centro hoje que, se fosse dar depoimento, vão dizer assim, rapaz, eu sou rodado. Mas incrivelmente, às vezes a mãe vivia dando conselho, ele não seguia. A mãe já morreu, desencarnou, o pai também, ele não tem mais nem para quem mostrar. E um dia ele vê dentro do centro espírita, querendo ser uma pessoa melhor. Eu tenho um colega que eu vi, a gente era garçom e ele me substituiu quando eu deixei de ser garçom. E ele gostava muito dessa coisa de ser o danado da rua, né? Começou com droga logo. Eu sei que tudo que ele quis fazer, ele fez. Ele não tinha pai nem mãe aqui em Fortaleza, ele era do interior. E sempre assim, ele era o danado e tal. Eu me impressionei. 10 anos depois, ele continuava do mesmo jeito, mesmo tipo de roupa, tal, rodando para cima e para baixo. E um dia eu estava sentado em um lugar e ele chegou para mim, sentou e disse, Renato, não sei porque ele veio falar comigo. Materialmente eu não sei, espiritualmente eu acredito. Mas ele veio e disse assim, cara, eu queria, você conhece muita gente, você tem amizade, eu queria que você me arranjasse uma internação. Olha aí o conto da Igreja do Diabo. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Não tinha mãe para brigar, não tinha ninguém. Mas chegou uma hora que ele disse, eu quero mudar. Resultado, né? Passado o tempo, ele acabou encontrando um lugar. O que eu perguntei para ele foi só isso. Tem certeza do que é isso mesmo? É bom ter cansado. Se quiser ir mais, segue para frente. Bom, hoje ele é evangélico, tem a família, acho que tem 2 filhos e está muito bem. Olha aí o que é. Uma obsessão parte de uma escolha de conduta moral que você vai ter ou não. Tristeza, a escolha é sua. Porque tem a obsessão moral e a obsessão corporal. Você vai se dar na tristeza, vai a dor. Aí aquele espírito se aproxima porque você está aberto a isso. Aí ele vai lá e aperta, só onde ele quer. Para não dizerem que eu estou dizendo, porque eu acho que não é o Kardec, eu vou colocar aqui uma sobre esse negócio de dor, porque a pessoa diz, mas com dor quem é que é feliz? Eu já vi gente dizendo isso. Quem é que com dor é feliz? Essa felicidade não tem a ver com isso. E o Kardec, ele coloca em um dos momentos aqui, e é das piores, viu? É na subjugação, que as espécies de obsessão para o Kardec são obsessão simples, fascinação e subjugação. Olha o que é que eu disse de dorzinha corpórea, que a pessoa fica querendo arrumar um pretexto para dizer que é triste, né?
Quem é que com dor é feliz? Pergunta preceito 240 do livro dos Médiuns, no capítulo 23. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima. Ela vai ficando letárgica, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre o verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, a subjugação moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas. Ele sabe que está errado e fica querendo arrumar um jeito de dizer que aquilo está certo. E comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, a subjugação corpórea. O espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos, dar pancadas, virar a mesa. Formação. E eu acho interessante que o que a gente vai falar aqui, o próprio Kardec comenta assim, então eu devo ter medo da mediunidade. Ele vai dizer, o problema não é a mediunidade, o problema não é o espiritismo. Você deve tentar sempre o quê? Se policiar, orar, vigiar e tentar evitar as suas próprias imperfeições. Com certeza o seu trabalho vai ser purificado, porque não dá para você não fazer sua parte e esperar que é o doutrinador que vai fazer, que é o dirigente que vai fazer, que é o espírito cearense que vai fazer. Se você não fizer a sua parte, você está abrindo portas, certo? Então, eis um ponto para que nós possamos refletir sobre a obsessão. Então, voltando, a obsessão é um domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas, domínio que a pessoa abre a boca. Espíritos inferiores agarram-se aos que conseguem prender. Quando dominam, eles se identificam com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Mas conduzem em cima de quê? Não é porque ele faz, é porque ela sabe do erro dela e se compraz no seu erro. Por exemplo, você tem um determinado vício, você já sabe que é vício e que não é bom para você, mas você gosta. Aí você diz assim, vou mais não. Mas lá no fundo você ainda não entendeu o porquê que você procura, qual é a causa, é um vazio, o que é que te leva a isso? Então você quer dizer só grotescamente, não vou, mas não resolve internamente. Aí o suposto obsessor, e pior, nem vai buscar se educar, ir para o centro, buscar boas companhias. Você vai fazer o quê? Se mistura cada vez mais com os encarnados, e ao invés de ser esse homem no mundo do ser de perfeitos, que vai melhorar, orientar melhor, ser um elo de luz na vida de quem está sem luz, ou tentar ser, você faz é se misturar com eles, misturar no sentido de se comprazer no erro. Aí de novo, meu amigo, cada coisa que lhe aparece é uma oportunidade de edificação. Mas se você tem uma tendência para aquilo e você, ao invés de evitar, você se mistura, aí, meu amigo, é o famoso pedir para apanhar. Aí a obsessão se dá. Outro dia, falando com uma pessoa, eu disse assim, poxa, é interessante como você atrai pessoas de determinado tipo. Quando a gente diz tipo, não é uma perspectiva de julgamento, é no sentido de que provavelmente tem algum liame reencarnatório que as liga, une diante de alguma coisa, que a gente às vezes identifica. Disse, qual é o papel disso? Eu disse, você tem dois caminhos. Primeira lógica, se você tem uma aproximação é porque você tem essa tendência.
Então já identificou algo para ser trabalhado. 2, você pode se comprazer, não é isso? Instigar e serem ambos obsessores mútuos, não é isso? Ou você pode tentar ser luz no caminho dessas pessoas. Mas o que é que acontece na regra, por sermos espíritos inferiores? Tende a não ser luz, às vezes até começa com luz, mas depois se mistura e se compraz. Veja o André Luiz. Todo dia, durante 8 anos, ele era questionado por um grupo de espíritos no umbral. Ele não poderia ter se misturado? Eles ficavam naqueles que tinham a mesma sintonia. Ele poderia ter se misturado, mas ele tentou de todo jeito e nunca conseguiu se misturar. Nunca quis. Passou, demorou, porque ele também não pensava em Deus. Olha o Evangelho, o homem no mundo. Ele poderia não se misturar e estar pensando em Deus a todo momento, só que ele era muito materialista. Quando foi no último momento que ele disse que não tinha mais a quem recorrer, aí ele pensou, se existia um Deus. Mas ele não tinha os protetores dele. De novo, Sônia, se eu estou doente e não tomo o remédio, a mãe não pode tomar remédio por mim, porque a doença é minha. De novo, Joana de Ângeles, por mais que você ame alguém, você não pode tomar remédio por ele, não pode, é dele. Então a mãe do André Luiz estava com ele todo dia. Porém, o André não estava na sintonia da mãe. Ele não pensava nem que espírito continuava, que o espírito é imortal, que existia um Deus. 8 anos de peia, no sentido de pressão psicológica, para ele dizer assim, já tentei entender de todo jeito, já tentei de tudo, nada resolve. Esse pessoal é a perturbação direta, e aqui é fome, é sede. Se existia um Deus, nessa hora ele disse assim, se existia um Deus, é a única coisa que eu nunca recorri nesse tempo todinho, que ele nem sabia que eram 8 anos. Eu peço que ele me auxilie agora. Na hora que ele pediu, a sintonia dele mudou. Aí ele começou a ver a mãe dele. Disse, vixe, ó, mamãe, né? Como é que pode, né? A primeira coisa que a gente começa, a gente não se compraz no que é bom, a gente não se alegra com o que a gente tem, a gente começa reclamando. Ele estava com 8 anos de sofrimento, na hora que ele viu a mãe, disse, mamãe, esse tempo todinho só vem hoje. Né? Por aí, que a gente começa logo vendo o defeito. Aí ele disse, não meu filho, lembra que ela fala para ele, não meu filho, toda vida eu estava com você, mas filho, a sua sintonia era só de ver eles. Todo dia eu vinha, eu trouxe o Clarence, ó, tá vendo? Veja o Clarence, ó aqui o Liz, mano, ó o André, tudinho, todo mundo aqui contigo, todo dia. Mas você não queria ouvir, André. Não, mamãe, não, meu filho, vamos deixar de conversar isso. Bom, pessoal, pega uma maca para levar o André para a colônia espiritual. Não foi assim? Aí a tua pergunta, você não tem seu mentor espiritual? Eu também não tenho. Mas e sempre a gente escuta ele? Já disse, as dores são reflexo do amor de Deus para nos ensinar. A última rácio é a dor, não é punição, é para ensinar. Mas quem aprende com amor, quem aprende com conversa, vai doer para quê? Dores programadas deixam de acontecer. Pronto. Divaldo Pereira Franco, ele diz, eu tinha uma tendência para ser completamente louco. Chico Xavier,
tido como louco em Pedro Leopoldo, doido desde criança no colégio. Ele poderia, se ele não tivesse escolhido o caminho do trabalho, tinha desencarnado mais cedo e tinha cumprido isso. Porque dizem os bons espíritos que a esquizofrenia, o autismo, eles geralmente são dados para espíritos que não aceitam a programação que eles fizeram. Ele chega aqui e não aceita. Aí ele fica autista, ele não quer conversa. Não é o homem no mundo, ele não se mistura, ele não quer conversa. O mundo é o dele. O esquizofrênico, o mundo é o dele. Aí os transtornos mentais. Então o Divaldo recebeu e disse: não é meu mundo não, vou servir. Aí tem o amparo. Como é que se chega numa cidadezinha como até hoje, para quem já foi, como Pedro Leopoldo, é muito pequena. Pedro Leopoldo, você dá uma volta na cidade inteira em uma tarde. Você imagina nos anos 20, na época do Chico. E lá apareceu um casal que era espírito, porque já tinha uma irmã do Chico que tinha transtorno mental. Procuraram tratamento para ela em todo canto, não conseguiram, e levaram para esses dois espíritas. E lá o Chico começou a estudar espiritismo em favor da irmã. E ele poderia ter o mesmo destino da irmã, mas ele não escolheu. Ele escolheu, ele viu qual era o trabalho, e na hora que veio o trabalho, o que ele fez? Pegou, abraçou o trabalho, foi estudando. Quando chegou na idade adequada, o Emmanuel disse para ele, apareceu para ele perto de um rio lá e disse: você topa o trabalho? Ele disse: topo. O que eu tenho que fazer? Ele disse 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. O que você vai fazer? Você vai escrever, você vai trazer a exemplificação, a mensagem dos espíritos, para melhor explicar. Não é fazer a obra do Kardec, para dar exemplos dentro da obra do Kardec. Porque o espírito Chico Xavier, como diz aqui no Ceará, ele era Kardec até os dentes, estudioso de Kardec. Eu fui lá mês passado, no quarto do Chico em Uberaba, quartinho. Fui na casa do Chico e do quartinho. E o filho dele de criação, ele é o Eurípides, né? Ele abriu a porta do quarto, tem um vidro assim e tal. Abriu, eu entrei. Banheirinho do Chico e tal. Tinha lá o livrinho dele da codificação. Livrinho do Chico de mão. O livro chega, era surrado. E quando a gente começa a usar o livro, ó, ele vai marcando aqui: Chico Kardec. Então quer dizer, o trabalho tem que conhecer a obsessão para se pensar em trabalho de desobsessão. Mas o primeiro trabalhador da obsessão é a pessoa. E o primeiro trabalhador da desobsessão é também a pessoa. Só vem à mesa, muitas vezes, porque a pessoa não quer tomar o remédio dela, porque ela não quer se ajustar. Aquele espírito às vezes está muito materializado, precisa de alguém com uma densidade material para se comunicar. Outros vão ser atendidos sem que a gente veja, salvo quem tiver evidência. E cuidado com a vaidade, porque evidência, você não vê o que você quer não. Você pode ver uma coisa e o outro não está vendo, porque só se enxerga o que é necessário. Mas por que, Renato? Porque senão você ficaria completamente louco. Porque não é assim: inferno embaixo do chão, terra, purgatório e paraíso. Não é linear, são questões múltiplas, são dimensões. Está tudo acontecendo aqui em dimensões paralelas. Se você tivesse a vivência para ver tudo, tinha que ter a maturidade do Cristo. Então você não tem porque resguarda. É igual você querer colocar muito do arquivo dentro de um HD que não cabe, ele trava. Então a gente tem que se conformar com o nosso nível evolutivo. Se conformar no sentido assim, de que não querer saber tudo.
E não se conformar no sentido de tentar sempre melhorar enquanto pessoa. A doutora ia fazer uma pergunta. Encerrou? Você falou do mentor espiritual. É aquele que você fala desse anos, ou aquele que cada um chama de anjo de guarda e uns chamam de consciência moral. Os três eu tenho ligado. A minha compreensão é que se equipara ao anjo da guarda. Todo mundo anda com um. Certo? Um exemplo bem claro que eu vi foi no livro Paulo e Estevão, que Paulo tinha o seu mentor espiritual e Estevão tinha o seu. Na hora que Paulo coordena o apedrejamento de Estevão, é uma das passagens mais bonitas. O Estevão não sente nem uma pedrada. O Cristo vem e tira o espírito dele. O corpo fica, o espírito sai. Vem cá. Igual que eu vi na Lívia, quando ela foi devorada pelos leões. Na hora que o leão dá uma patada nela assim, ela vê assim o leão, ela já vê Simeão. Simeão, vem cá, puxa de uma vez. Ela não sente, o leão pode morder, ela não sente. E nesse momento lá do Paulo e Estevão, a primeira coisa que o Estevão diz, ele diz: mestre. É como quem diz, não, nada contra eles. Eu tenho um pedido a lhe fazer. Eu quero ser, daqui para frente, o mentor espiritual desse rapaz. O que estava apedrejando ele disse: ele levou minha vida encarnado, né? Pois agora ele vai levar o resto da minha vida desencarnado, porque eu vou ficar para ajudar ele. Espírito elevado é por aí. Ele não vai guardar mágoa, ele vê no defeito do outro uma oportunidade de trabalho. Agora, por que tem que ser maduro? Por que tem que estudar? Para se compreender. O Kardec aqui diz para os médiuns e para os demais que estão passando por obsessões, é muito comum acontecer. Estude, veja casos, veja outras psicografias para você questionar a sua, porque aí é o lado científico do espiritismo. Cuidado se você estiver recebendo mensagem sempre de um espírito só. Se você achar que sempre os espíritos que se apresentam para você são de alto nível, muito conhecidos, cuidado. Isso acontece que a gente nem percebe. Então, a obsessão, veja, nos tipos. Obsessão simples, ó. O médium tem facilidade de reconhecer quando ele tem experiência. A obsessão simples, geralmente, você está aqui e todo outro contato, que você, enquanto médium, por exemplo, nesse caso, você vai receber diversos tipos de comunicação de espíritos diferentes. Mas você começa a sentir que é sempre a mesma energia, é sempre a mesma pessoa querendo falar com todo mundo. Por quê? Porque você não tem experiência e ele fica impedindo os outros falarem com você. E você deixa, porque você não percebe. Mas com experiência e observação, né, estudo, trabalho e observação, você vai perceber. Ele diz, ó, o espírito, ele é inoportuno, ele é insistente, ele se impõe, diz assim, olha, eu quero agora, eu quero falar, não sei o quê. Calma. Aqui tem ordem. Aqui tem ordem. Não, você vai cair no chão agora. Vou não. Por que eu vou cair no chão? Igual meu filho hoje. Vai não. Não precisa ser grosseiro. Só dizer, não vai. Se lhe faltar força, peça auxílio, você não está só. Os mentores espirituais estão ali. É um trabalho. Vai evitando. O Kardec vai colocando algumas situações. Aí ele vem, a mesma coisa. Tanto tem que ter cuidado com sempre aparecer alguém que é sublime demais,
que às vezes é uma fascinação, que é o segundo tipo de obsessão que o Kardec coloca aqui no livro dos médiuns. O que é a fascinação? Geralmente o espírito cria uma imagem na sua cabeça. Eles são craques nisso. O que às vezes outras religiões, e nós espíritas não temos negativa com religião, nós somos de convergência, mas nós não somos delas porque nós somos espíritas, nós temos a nossa compreensão. Então às vezes você chega em determinadas religiões, a primeira coisa que alguém diz: você é filho do santo tal. Aquilo ali, para às vezes virar uma fascinação na sua cabeça, é um passo. Porque começa assim: porque é esse. Aí diz assim: não, mas você tem que fazer isso para ele. Aí tem, né, assim, aí você começa a tomar atitudes que não tem lógica. Não tem lógica. E você fica se convencendo de que são as corretas. Por quê? Porque você criou essa imagem, deu um estalo hipnótico para você. E é impressionante como tem gente que vive aquilo. Ele esquece que na vida ele está para ser transformado, e que o que vier, se for para o bem dele, tudo bem, mas coisas que não tem lógica, ele não precisa fazer. Porque o trabalho que o espírito tem que fazer é o trabalho de caridade. E a primeira caridade com ele é estudar, conhecer, tentar ser melhor. Vejam, falar de desobsessão é falar de obsessão às avessas. Cuidado com o fascínio. Às vezes chega no centro assim, outro dia uma pessoa falou e disse assim: olha, Renato, você sabia que tem gente que olha para você assim, 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 assim? Eu disse: pois é, diga para eles o quê? Vão estudar. Por quê? Porque não é para ter fascínio, nem pelo bem, nem pelo mal. Somos todos espíritos convivendo, todos com imperfeições, que estamos lutando para sermos melhores, e para sermos melhores nós estamos tentando compreender melhor as coisas, para melhor usarmos o nosso livre-arbítrio. A gente tem que estar naquele espírito de disposição, de solidariedade. Como o Pedro está presente aqui, estou aqui. Pronto. Então todo mundo aqui precisa de oração, todo mundo tem níveis de imperfeição, não precisa nem dizer, a gente sabe. E é independentemente da idade. Mas quando a gente começa a ver algo edificante, a trabalhar, primeira coisa, quando a gente começa a trabalhar, a ocupar a mente, o que vai embora é a tristeza. Como disse Joana de Ângeles, só é solitário quem não é solidário. A partir do momento que você identifica, por exemplo, qual é o seu trabalho, o que é que tem que se fazer? Ser feito. Trabalhar. O Sérgio hoje estava falando, ele disse: porque os espíritos, aí o Marcos, né, a gente estava pensando isso semana passada, é que a gente olha, o Sérgio gosta de estudar, vez por outra mandou uma pergunta sobre estudo espírita, uma dúvida sincera, disse: pronto, está aqui um bom homem para fazer um trabalho, os espíritos estão vendo, cada um com as suas possibilidades. Então cuidado com o fascínio, não precisamos, temos dificuldades, precisamos de oração. E o terceiro tipo, só fechando o segundo de fascinação, fascinação tem consequências muito graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, e que paralisa de certa maneira a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos.
Kardec, que era Kardec, para botar uma resposta como essa, ele não pega a primeira coisa, ele diz assim, a primeira coisa que diz para um doutrinador, ele vai e diz para a pessoa, passe num filtro. Ah, outro que escreveu é edificante. Cuidado. Passe no filtro. Continue trabalhando, mas vá tendo prudência. Outro dia, tinha um colega, quando eu estava aqui doutrinando, ele sempre chegava e disse, o que é que aquele espírito disse? Disse, não, eu estava só precisando de ajuda. Acho que ele não gostava. E um dia eu disse, olha, quando a gente tem que saber de alguma coisa, ela chega para nós. A gente vai pesando, medindo. O Espírito, e é excepcional um Espírito pedir para você dizer uma coisa para uma pessoa, é excepcional. E ainda assim você tem que pesar e medir. Falei do caso, o Herculano Pires, tradutor das obras do Kardec aqui no Brasil, dos melhores tradutores, e era filósofo, grande divulgador da obra, mais de 40 livros publicados sobre Espiritismo e filosofia. Amigo do Chico Xavier, ele é de 1914 e o Chico de 1910. Ele dizia, o caso que eu contei aqui a semana passada, alguns médios da Federação Espírita de São Paulo, lá pelos idos dos anos 40, 50, começaram a ter uma mediúnica fechada só com eles. E apareceu um espírito que disse que ia ser o reescritor das obras do Espírito de verdade. Eles nem perguntaram a ninguém, correram para cima e foram, fizeram 30 mil livros, que ia ser o primeiro livro da nova codificação. Herculano entrou em parafuso e disse, não pode, gente, vocês não entenderam não, que o Kardec, para escrever essa obra, ele perguntava em várias mesas, sistematizava o que era verdade, se repetia. Como é que alguém chega aqui e diz uma coisa só porque é espírito e é verdade? O negócio foi tão pesado que o Herculano foi praticamente defenestrado da federação e foi criado junto com o Herculano a União. Tempos depois, falei semana passada, os que fizeram o livro tiraram de circulação e perceberam que estavam passando por uma obsessão coletiva. As vaidades, o orgulho, a falta de caráter científico no trabalho com os espíritos. E eu achei tão interessante que o Herculano é o tradutor desse meu livro aqui, ó, o livro dos médios. Ele não colocou não a nota de rodapé, ele não deu nome aos bois, mas ele contou a situação. Olha aqui, ó. Primeira nota de rodapé do tradutor, Herculano Pires. A fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos, ou por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Para quem sabe dessa história que eu estou contando, entendeu bem direitinho a mensagem do Herculano. Esses 30 mil livros que geraram esse problema. Cuidado. Trabalhe. Não se afaste do trabalho. Leia o livro. Lembra aquele que eu falei? Do André Luiz? Que é para doutrinadores e psicógrafos e médios em geral. Os mensageiros. Não deixe de trabalhar, mas trabalhe com cautela, com prudência. O Espírito lhe diz uma coisa, você escuta, passa pelo filtro. Eu disse para vocês, estava aqui falando, você viu? Eu posso também passar por uma obsessão, claro. Como é que o Renato está tentando evitar isso? O que ele diz? Eu tento dar as minhas respostas em cima de quê? Da doutrina. Ai, porque o Espírito sei da onde disse. Ai, porque eu não. Quem disse? Eu estou aqui dizendo que quem disse? Allan Kardec perguntou.
O Espírito de verdade respondeu. Então é uma forma, por exemplo, que quem está falando está tentando ter zelo para com quem está ouvindo, não é? Eu não estou dizendo uma coisa que fui eu que criei, eu estou dizendo o que está na codificação básica. Nós não temos críticas à codificação básica, senão a gente não é espírita. A gente pode ter interpretações, mas críticas negativas à codificação nós não temos. Ela é a base. Então a mesma coisa, Renato, você nunca se questiona se o seu trabalho de falar em público não pode estar passando por uma fascinação, enganando as pessoas? É claro que eu me preocupo. E por que você não deixa de trabalhar quando vê isso? É isso, porque nesse momento eu mergulho mais na doutrina. Eu vou, leio, estudo, penso, tento colocar o discurso lendo para ver a literalidade do que o próprio Kardec disse. Ele não escreve difícil. Muitas vezes a linguagem do Kardec é mais simples do que a do Chico. Então, a gente está aqui. Achei tão interessante que a gente tem falado aqui que não existe o mal, Sônia, em si. Sempre eu falei isso. Há anos. Aí perguntaram ao Kardec, que a gente falou agora da obsessão simples, da obsessão por fascinação, e falta a terceira, qual é o nome? Subjugação. Perguntaram a ele por que ele não chamava ela de possessão. Lembra do filme O Exorcista, né? Por que não é uma possessão? Olha a resposta do Kardec. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Ele disse, nós não acreditamos nisso. Ou seja, não existe o mal em si. Aí ele responde, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Então pronto. Ele diz, olha, Kardec, por que você chama subjugação e não chama possessão? Ele diz, olha, para nós, isso, Kardec, o Espírito de verdade, ele faz a pergunta do Espírito de verdade e responde, para nós, espíritos, chamar possessão quer dizer que alguém, né, por si é mal, a gente não acha que é adequado, corresponderia a chamar subjugação. Por quê? Porque para nós, ninguém é feito pelo mal, nem para o mal, e nem vai ficar eternamente mal. Ele diz, as pessoas são imperfeitas, mas todas elas tendem a um dia serem perfeitas. Ponto. Basta elas começarem o caminho. Se o caminho de 1000 passos começa pelo primeiro, e antes de dar o passo tem que escolher qual o caminho, para onde é que você vai botar o seu pé. Em determinadas crenças você tem que começar pelo pé direito. Em determinadas instituições a marcha irrompe pelo pé esquerdo. Então como é? Primeiro escolhe, vai andar? Vou. Segundo, qual é o pé que você vai colocar primeiro? Então vem a subjugação. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisia da vontade da vítima. Veja, obsessão simples. Você fica sempre se comunicando com o mesmo espírito. Ele dá o tom de tudo no mundo e você vê que muitos tons que ele dá, você mesmo, pela sua experiência, vê que não tem lógica, não é coisa boa. Você não percebe? É só invento. A fascinação, ele cria uma imagem na sua cabeça e você começa a fazer as coisas achando que aquilo é certo, e geralmente ele se coloca como alguém de uma elevada posição. Como é que você vai medir? Primeiro sabendo que é bom, gente. Se irritar é bom? Não é. Ficar triste é bom? Não é. Querer matar alguém é bom? Querer bater nos outros é bom? Não é. Você está vendo? Querer abandonar quem precisa do seu auxílio é bom? Ai, mas porque está dizendo? Que é isso? Você está vendo?
Você não está vendo. Não, mas é porque era o espírito. Não, meu amigo. Vê tudo, mas retém o que é bom. Você está vendo que isso aí não é bom? O que é tão interessante, tanto na subjugação quanto na fascinação, com o evangelho de hoje, que era o homem no mundo, é que eles, espíritos, quando eles conseguem estar com você assim, você começa a se afastar do povo, se achar diferente. Lembra, né? É diferente ter a sintonia, estar com as pessoas e dar um tom de luz, ter a sintonia, estar com as pessoas e se misturar, é outra coisa. Mas aqueles afastam você de quem? Das pessoas que podem lhe dar um bom conselho. Todo mundo que for criticar, ixi, será que essa psicografia é verdade mesmo? Já fica logo com raiva. Está pensando o quê? Né? Ou então não diz, mas pensa, ali é um trabalho dentro da sua cabeça, mas que vem do seu orgulho. Porque se você estivesse estudando kardecismo, o Kardec pegava dezenas, centenas de perguntas para a mesma, aliás, respostas para a mesma pergunta. Aí você pega uma comunicação, hoje já tem que ser a mais verdadeira e mais pura do mundo. A porta da vaidade está sendo aberta para os irmãos vaidosos. Aí a subjugação, vejam, a subjugação nós já falamos da moral e da corpórea. O problema da subjugação, ela paralisa a mente da pessoa. E por fim, eu achei interessante aqui, ele é tão didático, Kardec, que ele no item 243, ele resume: reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. É muito bom comentar Kardec, viu, Sérgio? Porque ele já é muito auto explicativo, no sentido do espírito de verdade. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Eu acho que varia, ele vai dando um norte. Você tem que sentir, está no bem e sentir. 1. Insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não queira o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc. Tipologia. Opondo-se a que outros espíritos o façam. Obsessão simples. Eu quero, não, assim não. 2. Ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. 3. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerandos, dizem falsidades ou absurdos. É o que eu estou dizendo. Como é que se mede um espírita? Pela sua conduta no bem, pelas suas atitudes, pela sua prática no bem. Qualquer orientação que você está vendo que destoa de amor, de caridade, de paciência, de benevolência, não pode estar adequado. 4. Aceitação pelo médium. Lembre-se, todos nós somos médiuns. Alguns têm a mediunidade e o compromisso de terem de trabalhar sendo mensageiros. Os demais não necessariamente serão mensageiros, mas são médiuns e vão usar suas mediunidades em outros campos. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Olha como é problemática a questão do elogio. Porque ele não tem que estar se pautando em palma. Ele não tem que estar se pautando se está bem ou se está mal. Ele tem que estar se policiando para fazer o melhor possível, sempre. Ponto. Independentemente do outro compreender, como disse o Chico sobre o amor, independentemente do outro aceitar,
Ele está ali para fazer o trabalho dele, ele vai ter que trabalhar, e com bons princípios, com bons objetivos, fazer o bem, e não trabalhar em cima de elogios, porque quem trabalha em cima de elogio, às vezes, no dia que recebe uma crítica, não recebe bem, ele fica sem cautela. E como nós somos imperfeitos, já somos inclinados, né, assim, né, para imperfeições, então é bem fácil. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. Ah, eu não vou escutar aquele rapaz, eu não vou escutar aquela moça, porque tudo ele bota defeito. Aqui no Ceará diz assim, né, tudo bota catinga. Acho que ele tem a inveja. Não é por aí não que as coisas acontecem. Por aí você abre a porta. Tem que ser cauteloso. Como disse o Jorge Benjó, né? Olha aí, meu bem. Prudência, dinheiro no bolso, canja de galinha, não faz mal a ninguém. Olha aí, meu bem. Receber uma comunicação, refletir se você está tendo uma conduta, estava em uma boa sintonia, comparar com as outras comunicações no decorrer do seu trabalho mediúnico, refletir sobre pontos relevantes, pontos importantes, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mal, ou seja, não de uma forma que inviabilize o seu trabalho, é pensar, mas continuar trabalhando, continuar estudando, continuar praticando. Sexto, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. Nono, ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo por alvo. Então Kardec já foi colocando aí, ó, 9 pontos para a gente tentar ficar com a antena ligada, com a cautela com relação às obsessões. Outro dia eu falei aqui sobre isso, ó, porque isso aqui está para o livro dos médiuns, mas se aplica a qualquer situação. Estava numa situação cotidiana e tinha uma determinada pessoa que ela começou a me fazer provocações que é o famoso lhe tiram do sério, não é assim que a gente fala? Me tirou do sério de uma maneira, e eu só calado, eu disse, eu vou ficar calado, porque se eu responder, eu vou ser cruel. Mas ali eu não estava agindo de forma caridosa, a minha energia era uma energia que não estava positiva. Por mais que eu não tenha tomado uma atitude material, internamente eu estava querendo me preparar para tomar uma decisão, uma atitude mais grave, né? Chegou uma hora que a vontade era tão grande de resolver a coisa que não dava para resolver em um ato. Vocês já passaram por isso. Você sabe que não dá para resolver às vezes com uma atitude só, mas você está com raiva e quer resolver ali, né? Ficou tão forte, que eu parei. Olha o que é um mentor espiritual. Eu parei e me questionei. Mas se é uma coisa que é para ser tão relevante, que vai ter repercussões na minha vida
inteira. Por que eu estou com tanta vontade de fazer agora, tem que ser agora, é como se fosse agora ou nunca mais? Eu parei e disse assim, para mim mesmo, isso não pode ser meu, porque não é natural. Não, mas você tem motivo? Não. É um motivo. Então, se eu tenho um motivo, nada como uma noite, um dia depois do outro, uma noite de sono pelo meio. Se amanhã eu amanhecer com o mesmo pensamento, olha, a consideração, vamos lá. E nem era noite, né? Era aquele intervalo depois do almoço. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou zerar essas vozes aqui na minha cabeça que estão me instigando. Eu disse, olha, primeira coisa, se for verdadeiro, que aconteça, seja feita a vontade de Deus antes da minha. Mas o que eu conheço, olha, estudando e pensando, é que quando é um negócio demais, né? Vamos virar meio, vamos acabar com isso. Se tiver, tem que ser naquela hora, né? Assim, e não pode ser natural, porque as coisas da vida não são assim. Elas acontecem de forma natural. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Elas acontecem, as melhores coisas das nossas vidas, elas acontecem com tranquilidade. Quem já passou por isso? Você vê a coisa se estabeleceu na sua vida. E tinha coisas que você estava brigando, que nem. É bom dar tempo ao tempo. Se tiver de vingar, vingará. É o que o André Luiz diz. Nós não devemos nos preocupar em demasia com os resultados. Nosso papel é plantar. Se vai brotar e se a gente vai colher alguma coisa, é com Deus. No momento vamos plantar. Plantar o que é bom, porque quem não se pode pedir uvas ao espinheiro. Quem planta espinho não pode colher feijão. Então, cautela. Aí eu parei impressionantemente. Eu disse, qual é a outra chave? Primeira chave, identificar se aquilo é seu ou não é, não é isso? Segunda chave, se acercar, pedir ajuda de bons pensamentos. Cheguei para a pessoa e nada, eu me afastei, fechei a porta, me deitei, botei uma música mais edificante, peguei um livro desse, comecei aqui, já estava com sono. Eu disse, olha, aí ficou aquela perturbação, né? Vá, resolva isso. Calma, não custa nada um soninho depois do almoço. Botei o som aqui no fone, tranquei a porta, deitei na rede, comecei a ler aqui o livro. O sonzinho era só aquelas músicas de harmonização. Aí eu comecei, aí adormeci. Pasme, quando eu acordei, tinha raiva? Não. Tinha vontade de fazer o que eu estava com vontade naquela hora? Não. O que eu posso dizer? Era meu? Não. Mas eu que abri a porta? Foi. Eu abri a porta. E quando eu tomei o caminho inverso, eu fechei a porta. Aqui ele diz, ó, você quer ser impaciente, estourar, ele diz, aí é ótimo, você abre uma porta e o Espírito só faz ajudar você a estourar, porque a paciência cansa o obsessor. O que eu disse para ele? Não estou dizendo que o senhor está errado, não. Digamos que eu estivesse conversando com o Espírito cara a cara. Eu só estou dizendo que não custa nada esperar o meu som do amor. Ah, porque você é preguiçoso? Não, é porque eu estou querendo botar as ideias no lugar. Mas se for bom, eu te garanto, vai acontecer com tranquilidade, porque eu sinto que existe dentro de mim com tranquilidade. Ok, com uma coisa que é real, se eu dormir 20 minutos, quando eu acordar não existe mais, então não é real. Você está sendo claro?
Então, olha, tem tantas formas da gente medir isso. O que eu entendo que aconteceu comigo naquele dia? Era, lógico, uma obsessão aberta a porta por mim, potencializada. A potencialização foi a obsessão. E depois uma desobsessão, começada por mim, com auxílio dos mentores espirituais e tal, porque foi quem eu fui atrás. Eu fui atrás de edificação, do livro, do descanso e paciência. 20 minutos a meia hora, como é que muda daquele jeito? Veja se não se compara com o que ele está dizendo aqui com o trabalho mediúnico. Quero falar agora, quero. Não, pai, eu estou trabalhando. Não, você tem que se jogar aqui no meio do povo, aqui no chão. Vocês não viram o trabalho do Chico Xavier, não? O homem escreveu mais de 400 livros. Trabalhava normal na Fazenda Modelo. Escrevia os livros nos intervalos de almoço, lanche e à noite. Tá lá, quem visitar Pedro Leopoldo, em Minas, lá na Fazenda Modelo, que hoje é a fazenda da Universidade Federal de Minas Gerais, a parte de baixo, né, que a casa era alta, embaixo tinha assim, tipo um sótão, uma coisa assim embaixo, tipo um porão pequeno, mas é acima do chão. Lá o Chico psicografava, bem na frente. Não era na hora que queria o Espírito. Estava falando aqui, o Chico já ia conversando. Não, mas o pessoal dizia que os espíritos apareciam para ele falava, mas não atrapalhava o serviço dele, não. Como ele era um bom trabalhador, ele não faltava às sessões. De domingo de noite, Chico estava lá na Casa da Prece. Antes da Casa da Prece, antigamente, lá na Comunhão Espírita Cristã, que era em frente à casa do Chico. Hoje é um lar de idosos e um centro espírita e uma escola. Era um terreno que o Chico primeiro morou lá, que ele recebeu, depois ele doou, e é o que funciona hoje. E na frente, hoje na verdade do lado, né, da Comunhão Espírita Cristã, é a casa do Chico, em Uberaba. Ele ia trabalhar. Disse, olha meu filho, olha, tudo bem, olha, uma pergunta rápida de um espírito, ele respondia. Uma coisa mais complicada, ele mentalmente dizia, mais tarde a gente conversa, eu vou estar lá compareça que vou rezar aqui por você, meu filho, mas mais tarde a gente conversa. E fazia o trabalho. E para seguir aqui na conclusão do capítulo, o Kardec foi mais didático ainda. Ele colocou 5 coisas que você deveria fazer para sair de uma obsessão. É a pergunta, né? Olha como o Kardec é didático. O que é uma obsessão? Conceito. Depois, quais os tipos de obsessão mais comuns? Depois, exemplos nos tipos. Depois, como sair de uma obsessão. Vamos ver. Agora é a cena do próximo capítulo, é o final. O médium deve, começa, mas isso nem sempre é suficiente. O que é? Meios de combater uma obsessão. Nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, que é tentar afastar o que não é dele, né? Além disso, apelar, primeira coisa, fervorosamente ao seu bom anjo. Olha essa pergunta. Apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhe são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Aí eu disse, eu estava perturbado e sou meu pai. Se for para acontecer, seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas eu peço auxiliar o Senhor mesmo, o homem no mundo, no meio do problema, mas pensando em Deus. Deus vem e ajuda. Entra noutra sintonia. Peça fervorosamente ajuda ao seu anjo e aos bons espíritos. Primeiro, no tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas cuidado, né? O não precisa ser um fel.
Mas severidade é o que eu estou te dizendo, né? Ó, vai cair agora, eu vou cair não. Vai falar agora, hein? Vou não. Não é hora. Vai ter um trabalho na mediúnica domingo. Aí tem um horário, vamos conversando aqui, mas o trabalho para o senhor ser atendido mesmo, por favor, espere domingo, senão vou orar aqui pelo senhor, para que os bons espíritos já lhe façam melhor sua sintonia, que eles já vão lhe atender, independentemente da mediúnica. Ó, primeiro, peça ajuda. Segundo, seja sincero, severo, sem ser ríspido com o espírito. Ore por ele. É necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento e orando por ele. Se você está sentindo essas coisas, se você já está tentando ter uma conduta boa, tente agora ter uma conduta excelente, porque ele vai se exemplar, diz o Mateus, ou tomar aquilo como exemplo. Ore por ele. Se for realmente espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. Pediu auxílio ao seu anjo, aos bons espíritos, a Deus, a quem você acreditar. Depois começou a orar com ele e dizer, né, que ele não vai fazer o que ele quer, porque você serve a Deus, aquela coisa. Ele, espírito, vai achar assim, ô besteira isso, né? Quantas vezes a gente vem aqui para a mediúnica, no atendimento, Marcos, e o espírito diz, vocês não são de nada, né? Não vão resolver não. É a mesma coisa, você começa a pensar em Deus, a orar por ele, ele ri. Mas ele diz, se você começar a botar em prática realmente uma conduta moral, se acercar de bons fluidos, boas pessoas, boa convivência, ele não tem paciência, ou ele muda ou ele se afasta. É sagrado isso. É uma conversão que se empreende. Ele vai dizer que quando a gente começa a fazer isso, falta paciência, mas você tem que ter caridade, dever de caridade frequentemente de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Quarto ponto, em certos casos pode ser mesmo útil deixar de escrever por algum tempo, no caso do médico psicógrafo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. Você vai pensar, porque você começa a sentir qual é a energia que está vindo, aí toda vez você bota a mesma coisa, não, vou dar uma pausa. Nessa pausa você vai fazer o quê? Estudar e tentar praticar. Estudar a doutrina, buscar livros edificantes, boas músicas, boas convivências. Algumas pessoas passam a frequentar mais os centros. Quem é católico vai mais para a missa, a gente vai todo dia, só para estar num ambiente de uma sintonia melhorada. Naqueles dias ele tenta evitar mais as inclinações mais negativas, e ele dá uma pausa para estudar. E o quinto ponto, ele já alerta: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Mas ele diz, olha, não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Ou seja, quando você pratica tudo, entregou a Deus, pediu auxílio aos bons espíritos, ao seu mentor, rezou pelo espírito, limitou ele de fazer certas coisas, se afastou um pouco do trabalho e foi se capacitar mais daquele específico, e se não está resolvendo, procura uma casa espírita. Ele está dizendo, se acerque de um terceiro para ajudar no trabalho.
Ou então você está aqui trabalhando na mesa, você fala para o seu dirigente o que está acontecendo. Mas muitas coisas nós vamos poder resolver. No mais, acho que a nível de obsessão e desobsessão, dentro da perspectiva do homem no mundo, dentro dos próprios problemas, eis aí algumas reflexões. Muita paz. Vamos fazer a nossa parte necessária para o refazimento. Não, deixa sim. Lembrete. Cheguem mais cedo. Tratamento. Começar cedo. A gente terminar segunda, capital, é igual daqui. As pessoas ficam fechando para chegar de novo a capacidade do não é bom. Porque nós temos um tempo de trabalho aqui, trabalho aqui. Aí quando eles jogam no trabalho, Foi longo, né? Porque tem gente demais, né? Mas assim, né? Não, é porque assim, o seu evangelho não cansa. Não cansa ninguém. Porque é uma coisa bem. Mas eu acho que é muito mais fácil se a pessoa estiver muito preparada do que ela ficar só meditando se ela não estiver preparada. Acho que quem quiser tá pegando algum esclarecimento. Talvez eu tô achando bom porque eu tô dizendo antes, não, me mande antes porque tem que estudar. Mas é estudar. Muito gratificante. Foi até maravilhoso. Legal, né, Kardec? Mas deu certinho com o meio mundo, né? Você vê, a espiritualidade. Vamos dizer. Eu chamo William. Eu e minha esposa, eu queria saber se eu tinha alguma página no Facebook, eu podia acompanhar. Não, sobre o espiritismo não, ela é muito eclética, né? Mas tem WhatsApp, qualquer coisa que vocês precisarem, pergunta, aí eu vou mandando coisas. Tem as falas que vocês são gravadas, eu vou gravar, hoje está gravado, eu vou ir comigo mais tarde no YouTube. No YouTube, É só botar no meu nome, bota Cláudio Renato Espiritismo, alguma coisa no Google, vai aparecer. Meu nome é Cláudio Renato, né? Espiritismo, aí aparece. no Zap, qual é? O 99901 9901 é 39, né? 01 8377. 8377. Aí hoje eu já te mando, me manda um oi, que eu já te mando hoje o evangelho. Se quiser, posso te mandar os 20 já gravados. Certo. Entendeu? A gente está gravando desde o começo desse ano, né? Desde o começo do ano, né? Aí sai até no YouTube. Vou botar um lembrete aqui, eu tô com a página no YouTube pra te achar. Pronto, você vai me mandar algumas palestras que eu mando. Não, foi apesar que é funcionário, né? Que as falas no comentário, tá certo? Obrigado, né? De nada, adeus. Doutora Ana. Obrigado. Olá. Obrigado. Certo, sim. Eu não pedi obrigado pela sua presença. Senhor,
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é